Uma boa noite, querido. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vamos meditar mais um pouquinho na santa palavra do Senhor. Esse é o canal Verdade que Salva. Se inscreva no canal, participe. São temas curtos, poucos minutos, mas fazemos as nossas reflexões. Querido, tive observando que tem muita gente se preparando para esperar a grande tribulação. Muita gente se preparando para esperar o anticristo. Tem pastores ensinando que deve-se até praticar artes marciais para se defender do anticristo e da grande tribulação, e como que vão poder fugir da mão do anticristo. Mas, querido, pela santa palavra do Senhor, é melhor se prepararmos para esperar o nosso Salvador. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele pelos quais nós somos um corpo perfeito com Ele. Ele é a videira e nós os ramos, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E é isso, meu querido, que eu quero mostrar, que Ele sim, como está em Apocalipse 3:10, como nós guarda a palavra dEle, Ele também vai nos guardar da hora da tribulação. Diz Apocalipse 3:10 que Ele não vai nos guardar na hora da tribulação, mas vai nos guardar da hora da tribulação. Quer dizer, fora do local, fora desse mundo. E fazendo essas reflexões, vamos pensar. A palavra de Deus diz que será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Quer dizer, uma vida normal, uma vida cotidiana normal. Depois da grande tribulação, se o Senhor volta naquele momento, em glória, em poder, em quem está em Apocalipse 19, que Ele vem para a batalha do Armagedão, o mundo nesse período está destruído, está todo destruído. Então, se eles comiam e bebiam e davam-se em casamento, quer dizer, quando o arrebatamento vai suceder, quando vai se entrar a grande tribulação, o mundo está normal, a vida está normal. Mas depois da grande tribulação, a vida não estará normal. Esse mundo está praticamente todo destruído. A humanidade muito reduzida depois da grande tribulação. Essa é a primeira razão pelo qual eu já creio que o Senhor vai nos guardar antes. Porque não vai estar como nos dias de Noé, que comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nós podemos ver também pela vida de Ló, o Senhor diz, escapa-te. Então a igreja vai escapar do período da grande tribulação, como Ló escapou da destruição de Sodoma. A grande tribulação é um tempo que nunca houve de grande proporção. Um tempo em que Satanás vai agir com toda liberdade nessa terra com permissão de Deus. E a igreja vai estar ausente desse tempo. É um tempo, que de ira, diz a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 6:16, diz que é a ira do Cordeiro que está vindo. Em Apocalipse 6:16. Apocalipse 11:18 diz assim, e chegou a tua ira. Então essa ira não é só o momento da volta do Senhor, quando Ele vem para a batalha do Armagedão. A ira é todo o período da grande tribulação. Apocalipse 15:1 diz assim, quando João vê 7 anjos com 7 taças, com as últimas 7 pragas, e diz que quando viu esses 7 anjos com as 7 taças, que são o último juízo, diz assim, nelas é consumado a ira de Deus. Se é a ira de Deus, então a igreja vai passar na ira de Deus? Não. Se nós verificarmos 1 Tessalonicenses 1:9, diz assim, que a igreja deve esperar a Jesus do céu, que nos livra da ira vindoura. E qual ira? Essa ira que Apocalipse está dizendo. Esse período de 7 anos é o período de ira. E quem nos livra? O Senhor Jesus, que vem do céu, que nos livra da
da ira vindoura, né? Então, se ainda tem uma ira vindoura, quando o Senhor desce em Armagedão e acaba com aquela batalha, ele entra no milênio. Ele entra no milênio, não tem mais ira vindoura. Ele vai, naquele momento, pegar o falso profeta, o anticristo, e jogar no lago de fogo, e vai amarrar Satanás por 1000 anos, onde ele vai reinar 1000 anos. Então não tem mais ira vindoura. Se ele nos livra da ira vindoura, ele vai nos livrar do período da grande tribulação, que é a ira de Deus contra o pecado que a humanidade está aí praticando e não quer se arrepender. Não é? Então, tudo isso são evidências que a igreja se livra da ira, que a igreja é arrebatada da ira. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,9, que ele não nos destinou para a ira. Ele não nos destinou. Então, se esse período da grande tribulação, como nós vimos, é o período da ira, se ele nos livra, ele não nos destinou a igreja para a ira. Eu volto sempre a lembrar que a igreja é um corpo perfeito com o Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que nós, que estamos em Cristo, já ressuscitamos com Cristo, já estamos nos lugares celestiais. Né? Tudo isso nos mostra que nós somos um corpo com o Senhor, perfeito em unidade, em comunhão, e que os juízos que já foram derramados, a ira contra o pecado, que foi derramado em cima de Jesus Cristo, não pode ser derramado em cima de nós outra vez, porque a ira contra o pecado. Né? E o Senhor Jesus levou os nossos pecados, então ele já suportou a ira em nosso lugar. Então é injusto sofrer a consequência da ira novamente, não é? Tudo isso são evidências que nós precisamos distinguir e que garante que o arrebatamento é antes da tribulação. Né? 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o Senhor virá nas nuvens. É diferente daquele momento que ele vem no cavalo branco, Apocalipse 19, ou que está ali em Mateus e em outros evangelhos também, que assim ele vem com poder e glória e desce na Monte das Oliveiras, como diz lá os livros do Antigo Testamento, os profetas, que ele desce no Monte das Oliveiras, né? E traz uma restauração completa para essa terra, né? E nesse momento há uma tremenda batalha, todos os seus inimigos são vencidos, destruídos, mortos, não é? E chamam até as aves de rapina para se alimentar desses cadáveres, tanto de pessoas como de animais. Então, amados, nós vemos que a igreja foi colhida antes. Claro que na grande tribulação tem aquele resto da colheita, né? Tem o resto da colheita. Então, vai ser colhido ainda almas na colheita. Aqueles santos que aparecem no livro do Apocalipse ali, que exorta eles a perseverar firme e suportar firme a perseguição, às vezes até a morte, são pessoas que ficaram na grande tribulação, que na hora do arrebatamento não foram no arrebatamento, ou que na hora do arrebatamento não eram crentes, porque durante o período da ira de Deus, dos 7 anos da grande tribulação, vai haver evangelho, vai haver pregação, vai haver conversão também, vai continuar a operação do Espírito Santo nessa terra, sim, trazendo ainda arrependimento para essas pessoas e perseverança, para que eles possam suportar a perseguição e ainda conseguir participar da primeira ressurreição, que ela se encerra com a vinda gloriosa do Senhor. Tudo isso são etapas de ressurreição. Tem essa grande etapa, que é a etapa do arrebatamento. Esse é a colheita geral. Não são as espigas que sobraram, aquele resto no campo que sobra, algumas espigas, né? Não são essa colheita. Essa colheita é feita na grande tribulação, não é? Então, está escrito aqui em Colossenses 3,4, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando ele vai se manifestar? Na vida gloriosa, quando ele vai descer no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós igreja, vos manifestareis com ele em glória.
Então, para que a gente possa se manifestar com Cristo em glória, não é? Nós teríamos que ter sido arrebatados antes, levados antes, não é? Reconhecidos antes, passado pelo tribunal de Cristo antes, celebrado com o Senhor as bodas do Cordeiro. Para celebrar as bodas do Cordeiro é necessário um tempo. Como o Senhor desce para uma batalha do Armagedão e ele agora vai celebrar as bodas com a sua igreja, como está lá no início do Apocalipse 19, no capítulo de 1 a 10, fala das bodas, não é? E depois do 11 em seguinte, fala que viu o céu aberto, né? E o Senhor Jesus descendo com o seu exército celestial. Quer dizer, esse exército celestial, que inclusive tem linho finíssimo e resplandecente e branco e puro, fala da igreja que foi outrora arrebatada, lavada, remida, não é? Não são os mesmos que estão aqui em Apocalipse 24. Aqui há uma ressurreição dos mortos que ressuscitaram. Veja bem, Apocalipse 24, depois do 19, do capítulo 19, que vê o céu aberto e o Senhor descendo, Apocalipse 24 diz assim: viu as almas dos degolados. Olha aí, esses sim passaram na grande tribulação. Viu quem? Os corpos? Não, as almas dos degolados, pelo testemunho que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da besta, não é? E nem na mão e nem na testa. Então viu as almas e viveram. Agora há a ressurreição daquelas santos que passaram na grande tribulação, que resistiram, que não foram marcados, que não adoraram o anticristo nem o falso profeta. Agora sim eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles também ainda vão ter a alegria de participar da primeira ressurreição, como aquela igreja fiel e santa, purificada, lavada no sangue do Cordeiro, foi arrebatada antes da grande tribulação. Eles vão se juntar a eles, não sei se com um corpo celestial ou só uma ressurreição física, mas eles vão estar com Cristo nos 1000 anos, certamente é com o corpo celestial, porque eles vão reinar por 1000 anos com Cristo, não é? E tudo isso são tempos literais, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, né? Então, quem está em condição perdida, que não é salvo, eles vão ressuscitar só depois dos 1000 anos, para o grande trono branco, que é o juízo final. Então, amado, tudo isso mostra para nós que, para que haja as bodas do Cordeiro, para que haja o reconhecimento da igreja, para que haja o encontro da noiva com Cristo, é necessário um tempo, é necessário um período, para que essa igreja seja preparada, sim, para descer com Cristo na Nova Jerusalém e depois reinar com Cristo nessa terra, onde tudo será transformado, regenerado e, claro, o Senhor junto com os seus santos, com aqueles que foram salvos, com aqueles que se arrependeram, aqueles que se purificaram, não é? Vão reinar com Cristo. Tudo isso mostra para nós que o arrebatamento vem antes da grande tribulação. As 70 semanas de Daniel são outra evidência. Passaram-se até então 483 anos de Neemias capítulo 2, do decreto de restaurar Jerusalém, até a entrada triunfal de Jesus na cidade santa, onde ele fora rejeitado e foi morto. Passaram-se 483 anos. Faltam 7 anos. Quando Daniel recebeu essa profecia, a profecia diz: são 490 anos sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não é sobre a igreja, mas sobre Israel. Então essa profecia está diretamente ligada e tratando com o povo de Israel. Tudo isso, queridos, são evidências
de que nós devemos não esperar o anticristo, não se preparar até com artes marciais e guardar alimentos e ver como nós vamos escapar da mão do anticristo, porque nós temos um Salvador poderoso que nos guarda. Nós temos que confiar, nós temos que esperar nele, nós temos que crer nele. Ele diz: como você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar. Não na hora da tribulação, mas da hora da tribulação, que é o termo grego que está em Apocalipse 3:10. Que Deus te abençoe, uma boa noite, fique esperando o teu Salvador. Ele é poderoso, ele é santo e ele cumpre a sua palavra. Não precisa temer nem praticar artes marciais como tem pastores ensinando. Pratique artes marciais, se prepare para enfrentar o inimigo e enfrentar a grande tribulação. Não precisa. Nosso Salvador é poderoso, é santo, é maravilhoso e ele nos guarda e nos livra antes dessa hora. Muito obrigado, uma boa noite, fique na paz.